Olá, muito bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está participando desse webinar. Eu me chamo Wellington Agapto e hoje eu queria conversar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre o que são práticas, né, que o mercado tem adotado para você obter um bom nível de segurança quando a gente fala de nuvem de computadores, né? A gente sofreu nos últimos anos um grande boom da nuvem. Então, há 10 anos atrás, quando começou esse bate-papo de nuvem, tudo era muito distante. Muitas empresas diziam, cara, não vamos migrar para a nuvem, esse negócio de nuvem não vai funcionar, as empresas não vão adotar. Ou então, tipo, a nuvem ela funciona quando é fora do país, mas aqui no Brasil, esse negócio de nuvem não vai vingar. A gente ouvia muito falar sobre isso, sobre como a nuvem não daria certo. E naquele momento, tipo, há 10 anos atrás, quando as empresas achavam isso, eu cara, eu também não sabia se ia dar certo, se não ia, o mercado ainda estava muito instável, mas quando você para e você analisa hoje o mercado de tecnologia da informação, quando você para, você olha para as empresas que estão ao seu redor, para os seus clientes, ou até mesmo para a sua infraestrutura, a infraestrutura que você cuida hoje, talvez a área de segurança, a área de infra, ou até mesmo a área de desenvolvimento, você já entende que a nuvem hoje ela é uma total realidade. Talvez se sua empresa não está ainda totalmente na nuvem, algum serviço de nuvem você está utilizando, seja no âmbito pessoal ou seja no âmbito profissional. A nuvem hoje em dia, ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas, do seu colaborador, da sua equipe de infra, não importa de qual área você esteja pensando nesse momento, e de algum modo, de alguma maneira, ela está dentro do conceito de nuvem. Então você pensa e você pode parar e pensar o seguinte, Wellington, beleza, eu já migrei meus dados já estão na nuvem, meus clientes já estão na nuvem, e qual é o próximo passo agora? Né? Antigamente, quando a gente falava em segurança da informação, a gente pensava muito, a primeira coisa que vinha na mente de qualquer profissional era o quê? Era o perímetro, né? A gente pensava muito em firewall de nova geração, a gente pensava muito na segurança mesmo da rede, da nossa infraestrutura, o atacante não podia chegar dentro da nossa infra de modo algum. Hoje, quando a gente pensa em segurança da informação, quando a gente fala em nuvem, né, a gente entende que dependente da nuvem que você contratou, a gente entende que tem algumas nuvens que são um pouco mais seguras, né, dependendo da configuração que você aplicou lá dentro, e você fica um pouco mais confortável com seus dados lá dentro. Então, por exemplo, subir um arquivo lá no OneDrive, dificilmente, né, eu diria que, não vou dizer impossível, mas tipo, a probabilidade de você ter esse dado vazado, realmente invadido por alguma falha de segurança, uma brecha realmente, ela é bem menor. Então, o atacante, sabendo disso, qual que é o viés dele, né? Ele vai sempre olhar para o usuário, que é o elo mais fraco. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai enviar phishing para o cara, ele vai enviar spoofing, e-mails tentando se passar por outras pessoas, ele vai tentar utilizar de diversas maneiras, né, até mesmo de engenharia social, para poder conseguir obter maiores informações daquele usuário, que hoje ele é o elo fraco das organizações. Então, não adianta, você tem um dado na nuvem, você está um pouco mais seguro com relação aos ataques que você tinha anteriormente, porém, o usuário acaba sendo a maior vítima. E o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero trazer alguns pontos, tá, específicos, alguns pontos que os nossos clientes, a gente tem indicado para o dia a dia deles, para terem uma visão de segurança em nuvem um pouco mais prática, tá, voltada para o dia a dia, e no final eu vou abrir para poder vocês enviarem perguntas, né, eu quero que vocês interajam comigo e digam se está dentro da realidade que vocês já possuem hoje, se é algum tema que eu comentei aqui, vocês entendem que faz sentido para o cenário de segurança de vocês, ou não, tipo, então isso aqui realmente não faz sentido para mim, mas algum ponto ou outro fez total sentido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Mas isso não vai ser, isso vai ser algo mais conceitual, não vai ser algo técnico que a gente tem feito, mas conceitual, para você parar e refletir se todos os pontos que eu vou trazer para você de segurança fazem ou não sentido para o ambiente de vocês.
Talvez, eu acredito que a maioria já deva me conhecer, mas para quem não me conhece, eu sou o Hélito Agapto, sou responsável aqui pela toda a equipe de segurança em nuvem da Red Belt, então todos os projetos que são realizados voltados para a segurança em nuvem, eles passam pelo meu time, eles passam pela a minha abordagem técnica do dia a dia, então sou responsável pela qualidade técnica, responsável pela entrega, né, garantir a qualidade da entrega, a satisfação dos clientes e, claro, manter todas as entregas dos nossos projetos dentro das boas práticas da Microsoft. Então, sou responsável por estar na Microsoft, por estar em outros parceiros de segurança e a gente conseguir levantar uma abordagem técnica de boas práticas para poder garantir a qualidade técnica das nossas implementações dentro dos nossos clientes, tá? Então, tem lá um site também bem legal, que é o eletogapto.com.br, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais de abordagem técnica também, e para poder participar dos eventos aí que normalmente eu faço pela Red Belt. A gente está sempre fazendo webinar todo mês, às vezes de 15 15 dias, eu estou sempre participando de um webinar, e é bem legal, tem muita coisa interessante para vocês participarem também. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, e às vezes, na maioria dos clientes, eles não têm isso, né, muito bem definido dentro da mente deles. O que acontece? Quando a gente fala de segurança, você precisa entender de quem realmente é a responsabilidade de manter aquele dado que está em nuvem seguro, tá? Primeiro cenário, você precisa identificar que tipo de nuvem você tem. Quando a gente fala de nuvem, você tem a nuvem privada, né, aquela nuvem que está totalmente dentro do seu controle, que você está controlando todos os dados, todas as informações, todos os sistemas que estão dentro da sua nuvem privada, é você que controla. Então, nesse cenário, você vai ser responsável completamente por aquela informação, pela segurança daqueles dados. Um segundo cenário, você tem um conceito de nuvem híbrida, que é quando você tem parte dos seus dados no ambiente local e parte dos seus dados no ambiente de nuvem. Quando a gente está falando de um ambiente híbrido, a gente está falando de uma responsabilidade de segurança da informação totalmente compartilhada, né? Você tem os seus dados que já foram migrados, seja para a Amazon, para a Microsoft, para a plataforma de nuvem que você estiver utilizando, você tem uma parte dessa segurança que é feito pela empresa que você contratou e tem a parte de segurança que ainda está com você, sobre os seus cuidados de uma infra interna, de uma infra no local. O terceiro cenário é um cenário onde você tem totalmente, né, o seu ambiente em nuvem. Então, você pode ter suas aplicações, seus controles de rede, né, a sua infraestrutura de hosts de máquina virtual, tudo isso está completamente na nuvem. Quando você tem isso totalmente lá, você precisa entender, né, que tipo de aplicação você tem, né, se é um IaaS, se é um PaaS, se é um SaaS, ou se é realmente uma aplicação on-prime, se você só está utilizando algum recurso específico que está na nuvem, para você entender exatamente qual é a sua responsabilidade no quesito segurança da informação. Digamos, por exemplo, tá, que eu tenho aqui uma informação sigilosa, e eu fui lá e subi essa informação para o OneDrive. A responsabilidade da Microsoft vai ser de impedir que atacantes cheguem àquele arquivo sem ter, né, a identidade daquele usuário, sem ter a senha dele, sem ter o logon dele. Dessa maneira, não há nenhum jeito do atacante chegar naquela informação que está lá. Porém, digamos que o atacante consiga, de alguma maneira, ele mandou um phishing para o usuário, o usuário foi lá, botou o usuário e senha dele, e o atacante obteve acesso àquela informação, ao OneDrive daquele usuário. Pensando nesse cenário, a responsabilidade da Microsoft, ela é completamente nula, né? Tipo, o próprio usuário que cedeu a senha dele para um atacante, não tem como a Microsoft responsabilizar por isso. E como é que eu faço então, Wellington, para poder garantir a segurança disso? Eu faço a classificação da minha informação, independente de onde ela estiver. Então, eu posso criptografar aquele dado. Eu vou dizer que aquele dado está criptografado, e se aquele usuário subir no OneDrive, subir no Google Drive, né, não importa aonde aquela informação estiver, ela vai estar criptografada. O que isso significa? Eu tenho a responsabilidade daquele dado totalmente compartilhada. Eu entendo até onde o controle da Microsoft vai e até onde eu, como responsável das informações dos dados da minha empresa, tenho que atuar para poder garantir a segurança daquela informação, para que aquilo ali não vaze, para que aquilo ali não saia
e caia em mãos erradas. Então, eu trouxe uma tabelinha bem legal, que ela vai te ajudar, te orientar, né? De repente, às vezes, isso não fica muito claro na mente do cliente, até onde a responsabilidade dele pode atuar. Então, essa é uma tabela muito utilizada para entender, né, para você ter uma visão, uma visibilidade melhor de até onde você pode atuar ou até onde a sua responsabilidade de manter a segurança da informação de algum dado corporativo ou não. E nas práticas, né, eu vou seguindo aqui né, falando um pouco sobre as práticas, sobre os conceitos, sobre como as coisas funcionam. Eu não vou falar aqui de produtos específicos, tá? Então, isso vai servir para abordagem de nuvem, não importa qual seja a plataforma que você está utilizando. Cada plataforma vai ter seu produto, vai ser tua maneira. Eu posso até comentar de algumas aqui que a gente costuma utilizar, mas o intuito não é falar de um produto, é falar de boas práticas, do que o mercado tem utilizado, de conceito de segurança, e você vai pensando aí, raciocinando junto comigo para poder chegar e alcançar numa abordagem, né, numa abordagem boa. Eu também sou professor, então dou bastante aula, e eu falo para a galera, né, eu não crio alunos, eu crio estudantes. Então você, quem trabalha com TI, tem que ser um eterno estudante. E é isso que eu gosto de trazer nessa abordagem. Eu trago o tema, eu te faço raciocinar junto comigo e você vai correr atrás, você vai conseguir informação, precisando de alguma ajuda, algum apoio, entre em contato com a gente que a gente vai te auxiliar por todo o cenário de segurança que você precisar dentro da sua organização. Um primeiro assunto aqui que tem sido muito abordado, aonde você for, em qualquer evento, em qualquer lugar, você vai ouvir falar de MFA. Eu entendo que o MFA, né, o multifator de autenticação, ele uma maneira de você garantir que quem está acessando aquele dado é realmente aquele usuário, então você pode utilizar uma aplicação de autenticação, o Microsoft Authenticator, o Google Authenticator, né? A Amazon também tem suas plataformas de autenticação. Você pode utilizar um SMS, que quando aquele usuário for fazer o logon naqueles dados que estão em nuvem, ele vai receber um dado, ele vai receber um SMS, ele vai receber um push no aplicativo dele, para poder garantir que é realmente ele que está acessando aquela informação. Mas, Wellington, o que, que isso me garante? Isso te garante que, se um atacante, porventura, conseguir a senha desse teu colaborador, se vazou na internet, caiu qualquer problema, quando ele tentar acessar esse dado, ele não vai conseguir, porque ele vai enviar um SMS para a pessoa e a pessoa vai ter que digitar aquele dado e o atacante provavelmente, né, na verdade, ele não vai ter o celular da pessoa e ele não vai conseguir acessar aquela informação que vai mitigar demais os riscos quando a gente fala de quebra de credencial, quando a gente fala de garantir ali que o usuário realmente não vai ter o seu dado acessado por pessoas indevidas, ok? Mas, Wellington, o meu ambiente é muito complexo, os meus usuários, cara, eles não vão se adaptar a utilizar o MFA. E o que, que você me recomenda para esses casos? O que, que você recomenda para os seus clientes? Tem MFA, ao menos para os administradores. As pessoas que administram os seus recursos de nuvem, elas precisam sim ter o MFA habilitado para elas, porque caso a credencial de algum administrador do seu ambiente vaze e algum atacante tenha acesso a essa informação, ele vai ter acesso ao seu ambiente inteiro, então ele vai conseguir fazer tudo o que ele quiser dentro do seu ambiente. Então, não consigo habilitar nesse momento MFA para todos os usuários. A recomendação, habilite ao menos para os administradores. Eu estou falando que não precisa ser nem um administrador global, aquele cara que administra tudo. Qualquer função administrativa que ele possa ter em qualquer recurso de nuvem, seja, sei lá, falando de SharePoint, de qualquer recurso de nuvem que você tenha no seu ambiente, o cara tem algum recurso, algum privilégio administrativo, habilite o MFA para essa turma, porque ainda que um usuário, digamos que um usuário comum teve a sua credencial vazada, beleza, o atacante obteve informação somente ao que está relacionado àquele usuário, mas se um administrador seu tem a sua credencial, né, disponibilizada na internet, e um atacante tem acesso ao seu ambiente inteiro de nuvem, você com certeza vai ter grandes problemas e a cabeça dessa pessoa não vai durar muito, sendo bem sincero, porque é exatamente isso que acontece. Então, tenha cuidado de fazer e habilitar o MFA para os administradores da sua organização. Uma segunda dica
que eu tenho para vocês é o seguinte: dentro dos cenários de nuvem, tá? Quando você habilita um cenário de nuvem, normalmente vem habilitado um log de auditoria para os administradores. Então, para quem administra o seu tenant, o seu ambiente de nuvem, ele normalmente já tem um log de auditoria, então você consegue auditar o que os administradores estão fazendo de configuração, de perfil e tudo mais. Então, se acontecer algum cenário estranho e você precisa auditar, você consegue. Mas e para os usuários comuns? Será que você já tem essa auditoria habilitada? Será que você consegue saber exatamente quando um usuário acessou um recurso, quando um usuário compartilhou uma informação? Você consegue saber hoje exatamente tudo que um usuário está fazendo, se ele compartilhou o calendário dele, se ele criou uma regra específica para encaminhar e-mails para fora, você consegue saber tudo que um usuário fez para, se caso alguém solicite uma informação, você vai ter esse dado pronto? Por exemplo, há pouco tempo atrás, teve um caso onde uma conta foi comprometida, o atacante entrou na conta, e a primeira coisa que o atacante faz é o quê? Ele cria um direcionamento de e-mail, né, mandando os e-mails para fora, tudo que aquele usuário receber e enviar, ele envia um e-mail para uma conta genérica lá. E se o usuário perceber qualquer coisa estranha e alterar a senha, ainda que o atacante não tenha mais acesso àquele recurso, ele vai continuar recebendo os e-mails. E como é que a gente conseguiu descobrir isso, né? O usuário reportou para a gente uma atividade estranha no e-mail dele, e a gente foi olhar os logs e a gente identificou que ele tinha criado uma série de regras específicas. Isso não teria sido possível se a gente não tivesse habilitado de antemão o log de auditoria para todos os usuários, independente se ele é administrador ou não. Então, tenho aqui um recurso de nuvem, minhas contas estão lá no Google, estão na Amazon ou na própria Microsoft. Tenha em mente que habilitar o log de auditoria para um usuário comum faz toda a diferença quando o seu executivo chegar para você e falar, então, tivemos um incidente, aconteceu essa e essa e essa ação, e eu preciso que você reporte para mim tudo o que aconteceu, identifique o IP de conexão, de onde veio, como é que foi, a gente conseguiu identificar que ele usou um proxy, né, ele usou um proxy de fora contratado para poder fazer a conexão para acessar esse e-mail. Então, essas informações você consegue só se você tiver um log de auditoria habilitado para o seu ambiente. Então, pode parecer algo bobo, cara, beleza, algo log de auditoria, mas vai fazer diferença quando o teu executivo chegar até você com um incidente e te pedir maiores informações a respeito disso. Então, se teu ambiente não tem hoje, a primeira coisa que você vai precisar fazer correndo quando sair daqui é já iniciar um plano para habilitar a auditoria dos seus usuários, independente de qual recurso de nuvem ele estiver utilizando, ou independente da plataforma que ele estiver utilizando, independente de qual for a solução contratada. Uma terceira dica que eu quero trazer para vocês, né, eu acabei de comentar agora, dei um spoiler bem legal, é bloquear as regras de encaminhamento automático de e-mails. Um usuário comum, ele não precisa encaminhar automaticamente os e-mails dele para algo que está fora. Quando a gente fala de vazamento de informação, por exemplo, eu estou querendo sair da empresa, ou eu estou querendo ou alguém, né, ou ouvi falar que eu vou ser demitido daqui a 2 semanas, talvez eu esteja na lista, na blacklist ali do RH, e daqui a 2 semanas eu fiquei sabendo e eu acho que eu vou ser demitido ali. O que muita gente faz? O cara mais espertinho vai lá no Outlook dele, cria uma regra de encaminhamento e tudo que ele recebe, tudo que ele envia, ele manda para o e-mail dele particular. Vai lá, tá encaminhando, tá vazando informação e você não tá nem sabendo, né? Existem casos específicos onde você pode realmente precisar, mas é importante que você tenha isso controlado, porque senão você perde totalmente a mão do que está saindo da sua informação, do que está saindo de informação da sua empresa, né? E às vezes o cara consegue burlar aquilo, às vezes você até tem DLP, tem outra coisa que faz o controle do que é sensível, mas de algum jeito, né, ele acaba fugindo com alguma informação ali que pode passar desapercebido dentro das soluções que você tem de segurança dentro do seu ambiente. Você ter uma regra de bloqueio, de encaminhamento automático de e-mails criado pelo próprio usuário vai garantir com que você não tenha dores de cabeça futura, porque sim, existem clientes que chegam para a gente com
esse tipo de solicitação, com esse tipo de incidente que acontece muitas das vezes, né? E, claro, você evita, como eu comentei anteriormente, se um atacante tiver acesso a uma caixa de e-mail, uma caixa de correio, essa caixa for comprometida, ele não vai conseguir, né, criar uma regra de encaminhamento, ele até vai criar a regra, mas lá na borda, quando esse e-mail tentar sair, você vai receber uma notificação, vai falar, opa, alguém criou uma regra aqui, tem alguma coisa estranha acontecendo, você vai olhar para qual e-mail foi criada essa regra, e você vai ter uma visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do seu ambiente, né? A gente entende hoje que segurança da informação, a gente tem muita solução, muita solução. E essas soluções geram muito logs, geram muitas informações. E o que o administrador de segurança hoje, né, que se destaca, faz de melhor, não é nem implementar mais a solução, é saber o que fazer com aquele dado que está chegando até ele, com aquela informação, né? Você fazer uma boa tratativa disso. A gente tem um monte de machine learning que hoje trabalha automaticamente, mas você entender o que fazer, né, com aquelas informações que chegam até você, vai te diferenciar como um profissional de segurança. Então, você ter uma empresa parceira que te ajude a identificar essas informações, que te ajude a, sei lá, olhar esses dados e te falar o caminho que você deve seguir para poder melhorar a segurança dos seus dados, a segurança da informação da sua empresa, vai fazer muita diferença no final do dia, sem dúvida alguma. Uma outra dica que eu tenho para vocês, né, é que você percebeu que eu estou falando de diversos temas, né, e não de uma solução específica. E você vai pensando aí dentro do seu ambiente aonde cada tema vai se encaixar. A gente pega em muitos casos aqui de clientes, né, que não tem um controle de saída de spam. O cara vai lá, contrata uma ótima solução de anti-spam e pá, pagou tantos milhões e não sei o quê, só que ele está controlando tudo que está entrando. Aí o atacante vai lá, consegue chegar numa máquina de N maneiras, e ele começa a disparar spams daquela máquina para endereços internos, por exemplo, ou externos. E ele acaba não tendo controle disso, porque ele não está olhando os spams que estão saindo da organização, ele está olhando tudo que está entrando. Mas e aí, sua máquina foi infectada hoje na sua empresa e começar a disparar mensagem? Será que você tem esse tipo de controle? Será que você consegue ter essa visibilidade? Né? Às vezes acontece muito. Ah, eu estou recebendo spoofing. A gente vai fazer uma análise, a gente vê que na verdade não era spoofing, era realmente ninguém tentou se passar. A máquina do cara estava infectada e estava disparando as mensagens e ele não estava nem sabendo, né? Então tem um controle de saída das mensagens que estão saindo do seu ambiente, que são maliciosas, né? Às vezes a gente está falando, eu estou falando de um simples spam, mas pode ser um malware, né? Pode ser um arquivo ali infectado e está disparando para todo mundo. E aí, como é que faz? Imagine se, por exemplo, hoje um atacante consegue entrar na máquina da secretária do seu diretor e dispara um e-mail com malware, né, para o seu diretor. E ele recebe esse e-mail, ele vai abrir, porque tecnicamente foi da de uma pessoa que trabalha com ele no dia a dia, que ele já confia, então ele vai lá e vai abrir. E aí, como é que você explica depois isso para a sua diretoria, para os seus executivos, né, para os seus C-levels aí da sua empresa, que isso foi, na verdade, uma brecha e você não estava olhando para os spams que estão saindo da sua empresa. Então, se você não tem também esse tipo de controle, cara, passe a olhar, passe a controlar esse tipo de coisa também, porque vai fazer diferença no seu dia a dia. Um quinto ponto, né, que eu tenho aqui para poder conversar um pouco com vocês, é ter uma política de classificação e proteção, seja de e-mails ou seja de informações. A gente está falando muito e tem feito muitos projetos voltados para a parte de classificação da informação. Você precisa saber e entender. Aquele dado é um dado público, aquele dado é um dado que pode ser circulado somente internamente, né? Aquela informação é uma informação altamente sigilosa que tem que ser confidencial entre duas pessoas. Como é que eu classifico isso? Como é que eu faço o que eu garanto que aquele usuário vai saber identificar se aquele dado é um dado público, é um dado sigiloso, como é que eu faço esse tipo de controle, tá? Falando
pouquinho especificamente de Microsoft, a gente tem lá o Azure Information Protection, a Amazon tem lá outras soluções, cada plataforma vai ter uma solução específica. Mas falando um pouco do Azure Information Protection, que é um dos mais utilizados, você pode criar labels aonde o usuário, ao enviar o e-mail, ao criar um arquivo, ele vai poder dizer se aquele arquivo, se aquele e-mail é um e-mail público, é um e-mail interno, é um e-mail confidencial. Mas, então, beleza, o usuário vai poder dizer, ele vai poder classificar. Mas quem me garante que ele está classificando aquilo corretamente, né? Você tem maneiras de você forçar aquele usuário, de você alterar a classificação de uma label de acordo com pré-definições. Então, por exemplo, eu quero que todo arquivo que tiver um CPF, um CNPJ, seja automaticamente classificado e aplicado uma criptografia àquela informação. Eu posso criar uma regra baseada em regex, em N maneiras, N funções. E se ele bater com qualquer uma daquelas strings, qualquer uma daquele ponto, né, que eu pré-defini, ele vai ser classificado de uma maneira ou outra. Isso vai fazer com que aquele usuário entenda que ele também é responsável por aquele dado, por aquela informação que ele está trafegando e que ele está criando, né? Aquela coisa antiga que o usuário tinha de não, esse dado aqui sou eu que estou criando e levo para onde eu quiser e a responsabilidade é da empresa. Se vazar, vazou, a culpa não foi minha, né? Isso passa a mudar com o tempo, né? Hoje o mercado ele já entende que o usuário ele precisa, quando ele cria um arquivo, entender se aquele arquivo pode sair publicamente, se é um arquivo interno, se vai poder trafegar com outras organizações ou não. O usuário precisa ter em mente o tipo de informação que ele está tratando, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai, sem dúvida, também focar, sem dúvida, também falar bastante sobre isso, sem dúvida, demonstrar um cenário diferenciado, tá? Quando a gente fala um pouco de política de classificação de proteção e informação. Então, se você não tem nada que te ajude a classificar, te ajude a identificar, que te ajude realmente a entender como aquilo está funcionando dentro da sua empresa, como aquele dado está sendo tratado, já está na hora de você começar a pensar em coisas desse tipo também. Um sexto cenário, uma sexta dica que eu tenho para vocês é o seguinte: você precisa entender que dados vão ser compartilhados para fora da organização. Não tem jeito, né? O usuário vai precisar compartilhar algum dado, alguma informação, algum arquivo, alguma planilha. Ele vai precisar compartilhar aquilo de algum jeito. Mas se você tem uma política garantindo que aquele dado vai expirar em determinado período, né? Digamos que eu tenha que compartilhar um arquivo aqui com uma empresa específica, mas ele só precisa ler aquela informação durante 3 dias, 4 dias, né? Ou então durante um mês. Eu tenho aqui um parceiro de negócio, eu fechei aqui um projeto com uma empresa, tá? Digamos que você tenha fechado um projeto com a Red Belt, por exemplo. A gente vai fazer um projeto com você durante um mês. Você não vai precisar compartilhar dados comigo por 2, 3 meses, se o nosso projeto só vai durar um mês. Então, o que você faz? Você pode criar uma política, né, que vai dizendo que aqueles dados que a gente está trocando vai expirar em depois de um mês. E se eu tentar acessar alguma informação depois daquele período, você não vai mais conseguir acessar aquele dado, aquela informação que foi compartilhada, tá? Isso você pode fazer através da Azure Information Protection também, e você pode criar políticas ali dizendo quando aquele dado vai expirar e vai deixar de ser acessado por aquela pessoa ou por aquela equipe, tanto faz. Então, é necessário você olhar para todas as opções disponíveis. Quando a gente fala em nuvem, a gente tem muita coisa, então tem muitas opções, muitas coisas que estão trafegando e tudo mais. Eu entendo que algumas soluções são específicas, né? E aqui a gente está falando de coisas que afetam diretamente o seu negócio, né? Como eu disse anteriormente, eu não queria visar em algo técnico, visar em algo que te fizesse pensar, caraca, isso aqui faz sentido para mim ou isso aqui não faz sentido nesse momento. Eu acho que isso é o intuito de uma consultoria em si, né? A gente entende que tem N consultorias aí que hoje entregam, se você contratar, o cara vai lá e te entrega aquilo ali, vai te entregar só aquilo ali que você contratou. Eu acho que o nosso diferencial, né, hoje, quando a gente pensa em Red Belt, é que a gente consegue olhar fora da caixinha e te falar como é que você consegue tratar aquela solução da melhor forma e não simplesmente implementar. Implementar, a gente entende que ele vai lá e é uma documentação da Microsoft e faz. Agora, será que está dentro das boas práticas? Será que o mercado está usando isso? Será que eu estou pensando da maneira correta? Eu acho que é o grande diferencial da minha equipe.
Um sétimo ponto, tá, é o seguinte: o que a gente vê, toda vez que a gente monta um cenário de assessment, que a gente olha o cenário de segurança em nuvem da pessoa, a gente encontra muitas e muitas contas que estão lá 3 meses, 4 meses, 6 meses, tem contas que estão há mais de um ano, estão lá, são contas de nuvem. A pessoa acha que por estar na nuvem ela não precisa de bloquear aquela conta. Às vezes o usuário saiu da empresa, não está lá, ele está utilizando licença que ele nem sabia, né? Então, às vezes, ele está comprando mais licença e tem um monte de licença lá que está sendo subutilizada e ele não tem nem noção do que está acontecendo no ambiente dele. Então, você ter um controle, né? Dá para fazer isso através de scripts, de você olhar quanto tempo um usuário não loga numa conta, né? A gente entende que ele tem um período de férias de um mês, que está dentro do esperado, então o usuário pode ficar até um mês ali sem acessar, mas se ele passa muito disso, você já tem uma preocupação de entender, né? Será que esse recurso está sendo subutilizado? Será que, de repente, você está pagando uma licença caríssima para o usuário não usa nem todos os recursos? Será que eu posso diminuir o nível de licenciamento dele e pagar mais barato e tal? Tudo isso é importante você começar a pensar e a olhar dentro da sua organização, até porque uma conta dessa, se ela tem a credencial vazada, né? Imagina, conta que não está nem sendo utilizada mais e de repente tinha algum dado sigiloso lá e a pessoa acessa e acaba tendo problema para você e, cara, a conta não estava nem sendo utilizada mais. Pô, ninguém olhou para isso. Parece óbvio, mas a gente pega muito, muito, muito cenário que não estão olhando para esse tipo de coisa. Uma oitava dica, né, que muita gente tem e acaba não utilizando. Agora eu vou falar mais um pouquinho de Microsoft, o Google também tem algumas outras soluções que também tem, mas tem gente falar um pouco ali de Office 365, cara, tem muita gente que possui licença de DLP, o cara já está pagando, tá? E não é um recurso muito barato, ele já está pagando, já tem a solução de segurança lá, e ele simplesmente não está olhando para isso, ele não tem visibilidade nenhuma, né? Ele simplesmente não está controlando como a informação pode estar sendo extraviada ou perdida dentro da empresa dele. Então é importante que você hoje passe a olhar maneiras de garantir que os dados que estão saindo da sua empresa estão dentro das suas regras de conformidade. Será que a pessoa está compartilhando dados com CPF, dados com CNPJ? Hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente entende, né, que logo, logo vão ser cabíveis aí questões de multas, né, para empresas que compartilham informações indevidas. Então, se você tem lá informações que estão tratando o CPF dos seus clientes, os CNPJs, por exemplo, essa informação você tem que saber exatamente por onde ela está indo, né, para quem está sendo enviada e tudo mais. E se você não consegue olhar para isso hoje, você precisa ter maneiras de começar a controlar isso. O mercado hoje já está olhando demais, muitas empresas já têm, às vezes já está pagando e ele não consegue implementar direito, ou não consegue realmente saber por onde começar, né? Que o DLP a gente está falando de N cenários de segurança que a gente pode criar, mas qual é a prática mínima de mercado, né? Que tipo de controle eu preciso fazer, como é que eu faço para poder iniciar esse processo de segurança dentro da minha organização. E é aí que você precisa atacar, né? Quais são os pontos bases de uma boa política de implementação de DLP que eu posso aplicar dentro da minha organização? A dica número 9, né, é, como eu comentei anteriormente, hoje os atacantes olham muito para o usuário, né? Então, se ele tentar fazer um DDoS lá na Microsoft, dificilmente ele vai obter sucesso. Se ele tentar fazer uma força bruta lá, já tem controles hoje que se aquele usuário errar a mesma senha por 5 vezes, por exemplo, ele vai ter a senha dele bloqueada. Então, você precisa começar a pensar em outras maneiras de você garantir, né, a segurança da identidade daquele usuário. Então, você precisa ter, dentro da sua plataforma de nuvem, políticas para controlar o risco de logon. Quando eu falo de risco de logon, estou falando do quê? Por exemplo, em caso de clientes que tiveram suas contas invadidas de algum jeito, né? Normalmente, quando é um atacante mais experiente, ele vai utilizar de proxy, ele vai utilizar de conexões, né, que vai dificultar ali a localização do atacante. E você pode criar políticas dizendo, se alguém tentar fazer logon no meu Office 365 ou no meu Amazon, seja qual for a plataforma de nuvem que você está utilizando, se alguém tentar fazer logon, né, eu vou barrar esse cara. Se ele tentar fazer logon de uma rede Tor,
Não vai fazer. Se ele tentar fazer o logon de um proxy anônimo, não vai fazer. Então, tem opções de você controlar o risco de logon do usuário. Ou, por exemplo, eu posso dizer, tipo, beleza, o cara fez logon aqui em São Paulo agora. Se ele fizer logon daqui a pouco, daqui a 1 hora, não sei, no Japão, cara, não tem como essa pessoa se deslocar tão rápido de um lugar para outro. Eu posso criar uma política de risco dizendo que se ele se logar em 2 lugares geograficamente separados, né, de uma distância longa aí, por um mínimo período de tempo, essa conta vai ser bloqueada, ou no mínimo eu quero ser reportado, eu quero receber uma notificação dizendo, olha, esse cara aí tentou logar de 2 lugares, e aí você liga para a pessoa, né? Normalmente tem a equipe lá que liga e fala, então, eu recebi aqui um logon seu de tal lugar, tal, confere, não confere, né? Às vezes a pessoa, sei lá, realmente está utilizando uma VPN, ou ele de algum jeito se logou realmente de outro lugar e é um falso positivo, ou não. Né, o usuário pode falar, então, não fiz logon, não, estou aqui no Brasil, tal, não tem como eu ter feito logon de outro lugar. Aí você vai lá e força ele a trocar a senha e tudo mais. Então, você consegue olhar, né, para a segurança do usuário através de políticas específicas para risco de logon. Lembra que eu falei lá no início sobre você identificar o modelo de nuvem que você está utilizando, né? Se você tem a nuvem interna, se você tem uma nuvem híbrida, ou se você tem uma nuvem que é totalmente, né, dentro dos seus recursos contratados. Como que você faz para poder controlar as atividades quando você tem um ambiente híbrido? Quando você tem um ambiente híbrido, você pode ter um Active Directory no local e você sincroniza essas informações para a nuvem. Você está levando o resto da senha, você está levando as opções do usuário, você está levando, né, informações de cada conta de logon para a nuvem, e você tem um ambiente mesclado ali, onde você está controlando os usuários no local, mas esses dados estão sendo levados para a nuvem. Quando você tem esse tipo de cenário, você precisa entender que se um atacante compromete o seu Active Directory no local, né, ele comprometeu lá uma credencial de um usuário localmente, ele botou uma endemido, ele botou N formas, né, N técnicas que ele pode utilizar para poder escutar uma senha de um usuário. De repente, se tem uma aplicação legada lá que passa em texto puro, ele ficou no meio escutando, o usuário botou o usuário e senha dele lá, e você tem um ambiente híbrido, onde a senha do AD dele é a mesma senha da nuvem. Então, você pensou em 300 formas de manter o ambiente de nuvem seguro, mas o atacante está dentro da sua empresa, ele conseguiu a credencial no próprio Active Directory. Logo, ele vai usar a mesma credencial para poder utilizar os recursos de nuvem, porque ele entende que o seu ambiente está sendo sincronizado para lá. Quando você tem ambientes híbridos, nesse cenário que eu acabei de te falar, você precisa ter formas de garantir a segurança do seu AD no local. Você precisa controlar as atividades dos seus controles de seus controladores de domínios que se falam com a nuvem, tá? Hoje existem N ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Uma das mais conhecidas ali da Microsoft tem o Microsoft ATA, tem o Azure ETP, que são machine learnings que ficam se conectando, né, o tempo inteiro ali escutando os pacotes que trafegam no seu AD para poder dizer, olha, isso aqui é malicioso, isso aqui não é, isso aqui é um ataque aqui de golden ticket, ou estão tentando fazer uma força bruta no seu Active Directory. Existem N maneiras de você fazer isso. Então, como eu falei, o objetivo seu hoje, né? O meu objetivo como palestrante, o seu objetivo escutando essa palestra é abrir sua mente e começar a olhar para os cenários como um todo. Não é falar de solução, mas falar de coisas que você pode fechar o cerco ali para poder melhorar a segurança de nuvem do seu ambiente. E eu diria que a maioria dos clientes, tá? Eu sei que alguns clientes já começam a olhar para isso hoje em dia, ou possuem um recurso, um nível de segurança um pouco mais avançado, mas a maioria entendem que, não, se eu estou na nuvem, eu tenho que olhar só para a nuvem e esquece do AD que está no local, e esquece que tudo está sendo sincronizado, e tudo se fala, e tudo se conversa, e acaba deixando uma brecha de segurança ali. Né? Então, a gente tem maneiras hoje em dia de você garantir e controlar as atividades que estão sendo realizadas dentro do seu controlador de domínio. Uma outra dica que eu tenho para te falar é o seguinte: hoje em dia, a gente entende que
quando a gente fala de proteção de informação, quando a gente fala de arquivos maliciosos que estão sendo enviados e todos esses cenários, a gente tem lá, por exemplo, o vírus total. Você pega um documento, você pega um arquivo executável, você sobe nesse site, ele vai te dizer ali, olhando todas as bases de antivírus conhecidas, né, se aquele hash daquele arquivo está ou não em alguma lista ali maliciosa espalhada pelo mundo. Só que os atacantes hoje em dia eles sabem disso, né? Então dificilmente eles vão utilizar esse tipo de abordagem. O que eles fazem? Eles pegam ameaças avançadas. Ele pega um documento do Word que não está listado em lugar algum. Dentro desse documento ele leva o usuário a clicar em um link malicioso ou a executar uma macro que está ali executando por trás, né? Então um comando específico e abre um shell e roda N maneiras do atacante fazer esse tipo de coisa, e é um tipo de ameaça avançado. O teu antivírus comum não vai detectar esse tipo de coisa. Teu antivírus comum, o teu anti-spam comum. Então você precisa começar a pensar em modos avançados, né? São machine learning, são sandbox, onde esses arquivos são executados em um ambiente apartado e ele olha se aquilo ali tem algum processo malicioso ou não e retorna para você dizendo se aquela informação está realmente segura, se aquele dado realmente vai causar algum tipo de dano ao seu ambiente ou não. Então, aquele cenário que a gente vinha lá na faculdade, que você entendia tal, vírus, é malicioso e tal, continua sendo. Você tem que olhar para isso. Mas existem formas avançadas hoje em dia de você conseguir controlar o que está sendo enviado por e-mail e o que está sendo enviado ali no teu OneDrive, seja no Google Drive, não importa. Está chegando aquele dado para você, aquela informação está chegando para o teu usuário, você precisa olhar se aquilo é um tipo de ameaça avançada ou não. Um outro cenário que muitas empresas não olham hoje em dia é o seguinte: estamos num mundo totalmente colaborativo, né? O usuário quer trabalhar de qualquer lugar. Eu quero trabalhar do meu celular, eu quero trabalhar do meu notebook, eu quero estar no Uber ali, indo para um cliente, e poder responder um e-mail e poder adiantar um processo, poder olhar uma validação de algum cliente através do meu próprio celular. Então, você precisa fornecer meios do usuário ser colaborativo, ser produtivo, mas aí vem a segurança e fala, cara, não posso porque vai barrar, vai barrar, vai barrar. Hoje você já tem meios de você garantir a produtividade do usuário e você garantir, né, que aquele dado vai estar seguro. Existem formas de você garantir que uma informação que está sendo trafegada ou enviada para um dispositivo móvel, por exemplo, chegue criptografada, que ele não consiga baixar um dado para o próprio aparelho, que ele não consiga pegar um dado que está no e-mail dele e salvar lá no iCloud dele. Eu consigo fechar uma bolha corporativa dizendo, olha, esses dados aqui são corporativos, você não pode trafegá-los da maneira como bem entender. Eu estou te dando produtividade, você pode trabalhar de qualquer lugar, pode acessar do seu e-mail, pode acessar o Teams, pode fazer o que você quiser. Porém, esse dado vai ser criptografado e vai ficar dentro do meu controle ali, eu sei exatamente o que está acontecendo com ele, e caso você saia da organização, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um app seletivo e limpar só as informações que são corporativas daquele aparelho. O que isso muda, né? Que antigamente liberavam produtividade, o cara ia lá, baixava tudo para o celular, saía da empresa e levava junto todas as informações. Isso você já consegue controlar. Então, como eu falei, né, de fechar o cerco. A gente já falou de Active Directory no local, de entender seu ambiente de nuvem. Aí a gente está falando agora de dispositivo móvel. Né? Então não adianta você garantir todo esse tipo de segurança, aí você libera o cara para acessar no celular e alguém roubou o celular dele, né, e levou todas as informações corporativas lá, e não adiantou nada você pensar em todos esses controles se ali você tinha uma brecha ali quando a gente fala de dispositivos móveis. Então você precisa olhar para esse tipo de solução também. Um outro recurso que muitas empresas estão utilizando hoje são recursos que te ajudam a identificar se uma URL é ou não maliciosa. Tá? Tem N recursos também que podem te ajudar nesse cenário, e você pode fazer o quê? Por exemplo, o atacante foi lá e enviou para mim um e-mail, que esse e-mail ele não era um phishing, era um e-mail ok, aquele IP não estava na blacklist, era um IP totalmente ok, tá? E mandou para mim. Só que ele usou de uma engenharia social, dizendo, olha, ou ele botou uma página lá parecida com a do Office 365, falando, ah, sua senha expirou, você precisa alterar, papá. O usuário mais simples, na correria do dia a dia, ele acaba clicando mesmo, ele vai clicar, vai abrir uma página idêntica do Office 365,
Ele vai lá, vai colocar o usuário e senha dele, vai ver que não vai acontecer nada. Se duvidar, ele não vai nem reportar para a TI, né? Ou vai ficar com medo, vai falar, caraca, será que eu fiz besteira? Ou, enfim, ou então vai até abrir um chamado, falar, mudei minha senha aqui, não está nem funcionando. Pode acontecer muito isso. Aí você vai ver o cara botou a senha lá numa página que era um phishing, e fala, meu Deus, o cara fez besteira. Pode acontecer muito esses cenários também. Então, hoje existem soluções que faz a pré-validação da URL antes que o usuário clique. Né? Lembra que eu falei da sandbox? O usuário vai clicar lá, vai falar, pô, deixa eu validar aqui na sandbox se essa URL é maliciosa, se não é e tal. Então, antes de chegar aquela URL até o usuário, existem maneiras hoje de você fazer essa pré-validação. Isso faz toda a diferença na hora de você proteger também o perímetro de segurança para os seus usuários. Um outro recurso que eu queria falar com vocês é a proteção agora que tem sido muito falada, né, sobre Shadow IT, que basicamente é o quê? Tipo, Wellington, beleza, eu fui lá, protegi o meu OneDrive, protegi, né, digamos que a sua empresa use o Google Drive, não sei o quê, e fiz toda a proteção. Mas hoje em dia tem muito recurso de nuvem. Aí, de repente, a sua equipe de marketing foi lá e contratou uma empresa de terceiro, ou sei lá, o teu RH foi lá e contratou uma empresa de terceiro, porque ele tinha um budget específico da área, e ele achou que podia contratar uma empresa que tinha lá um sisteminha RP, tinha um sisteminha que fazia um controle das informações de todos os usuários da empresa. Aí eu tô lá, o Wellington Agapto bonitão, controlando o cloud, controlando meu AD, controlando todas as informações. Aí o RH tem lá um sisteminha que ninguém conhecia, que tinha a informação inteira da empresa. Aí esse sistema sofre um vazamento, tá aí, todas as informações da minha empresa disponível lá na internet para você baixar e fazer o que você quiser. Aí vão chegar em quem? Vão chegar no Wellington Agapto, que controla a segurança da minha empresa, e vão querer bater em mim. E eu não tinha qualquer controle sobre isso. Então, hoje, é importantíssimo você ter o controle de tudo que é aplicação de nuvem que está sendo, né, trafegada dentro da sua rede. Então, eu preciso saber que a menina do RH lá tem um sistema que está rodando lá fora, se esse sistema tem boas práticas, se ele é seguro realmente, se ele não passa sem texto puro, sei lá, tem N maneiras de obter dados dessa informação dentro desse sistema. Que tipo de dado está sendo trafegado lá? Então, você precisa hoje ter ferramentas, né, que te ajudem a identificar tudo que é sistema de nuvem que está rodando dentro do seu ambiente. Entendemos que é difícil você ter esse controle de maneira manual. Não dá, dependendo do tamanho da sua organização. Então, tem maneiras de você pegar, por exemplo, o log do teu firewall ou do teu proxy e subir para a plataforma e ela vai te dizer exatamente todas as conexões de nuvem que passaram por lá. Isso faz muita diferença no fim do dia. Quando você chega para o teu executivo e fala, então, ó, estão contratando aqui soluções que não deveriam. Um funcionário tal e tal está subindo informações aqui em opções de nuvem que não era para ser utilizado. Aí você começa a fazer o controle do perímetro, né? A bloquear esse tipo de acesso, esse tipo de site e tudo mais. Na hora que vier chorar para você, você fala, então, você homologou essa aplicação? Passou pelo processo interno da empresa? Ah, não, contratei por fora. Então, você vai ter que passar pelo processo. Né? É claro que isso tem que vir de cima, tal. Não é algo que eu como um simples analista consiga fazer, tem que vir lá de cima e tudo mais. Mas quando, a partir do momento que eu chego no meu executivo e mostro essas informações para ele, né, além de eu estar ganhando ponto, cara, com isso, eu vou estar vendendo o meu time de segurança internamente, falando, caramba, o time de segurança realmente está trabalhando, realmente está com um cenário maduro de informação dentro da minha empresa. Uma outra boa prática, tá? Quando a gente fala de nuvem, é que, como eu comentei, a gente está falando de produtividade. O usuário querer acessar essa informação de qualquer lugar. Se você não tem o controle exato do dispositivo que está acessando aquela informação, você perdeu a mão. Né? Então, o camarada foi lá, não pôde trabalhar hoje, fui na Lan House, né? Na Lan House do meu tio ali, pô, acessei os dados da empresa lá, baixei lá arquivo que não deveria e tal, não sei o quê. E a Lan House a gente sabe como é, tá tudo infectado, pá, é um dispositivo que não era conhecido por mim, o cara foi lá, acessou. Então você precisa ter maneiras de controlar isso, de garantir que somente o dispositivo conhecido por você, pré-autorizado, que esteja registrado no seu AD, ou registrado lá no teu Azure AD, né? Você precisa ter meios de garantir que somente dispositivos conhecidos possam acessar aquele tipo de informação.
Uma outra dica, né, que hoje, dentro do cenário de boas práticas de segurança, é você condicionar o acesso daquele usuário. O que, que eu estou dizendo? Por exemplo, digamos que eu tenho os recursos de nuvem, migrei meu e-mail, migrei toda a minha plataforma para a nuvem, mas eu quero que só seja acessado se estiverem dentro daquele range de IP específico. Se ele tentar acessar fora daquele range de IP, ele não vai conseguir acessar o meu dado. Você precisa começar a pensar em maneiras de controlar o perímetro da conexão, né? Controlar da onde aquele usuário vai acessar aquele dado, aquela informação específica. Só garantir que a senha dele não vai vazar, só garantir que ele tem MFA e tudo mais, vai te ajudar no controle. Mas se você quiser melhorar ainda mais e garantir, né, a segurança daquele dado, você pode criar maneiras de condicionar o acesso daquele usuário dentro de um mundo específico que você pode utilizar para poder garantir a informação da sua organização. Outra coisa bem legal que muitas empresas ainda não fazem é o seguinte: eu tenho um CIEM aqui dentro de casa, um software aqui que eu gerencio as informações, os eventos e tudo mais, mas a nuvem tem seu próprio sistema de monitoramento, não sei o que e tal. Isso já mudou, né? Hoje em dia você precisa contratar serviços que te permitam que você faça a integração daquele serviço de nuvem diretamente no teu CIEM, para você correlacionar essa informação e conseguir visualizar ali dentro, através de dashboards, o que pode ou não ser uma ameaça ou um incidente de segurança real. Então, se você possui hoje soluções de nuvem que não tem esse tipo de integração, né, já está na hora de você começar a olhar para isso. A maioria das soluções de nuvem de mercado já possuem modos de você criar esse processo de integração. Se você não tem isso, né, ou às vezes se você entende que não é o momento, já está na hora de você começar a pensar para os próximos anos modos de você fazer essa integração. Ou até mesmo se às vezes a tua ferramenta de nuvem ela já possui, né, um próprio CIEM específico lá, que é só você apertar um botão que ele vai começar a gerar os alertas para você. E você não tem essa visibilidade ainda. Então está na hora de você começar a pensar nesse tipo de coisa também. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alertas de nuvem que você pode levar para o teu CIEM, tá? Por exemplo, políticas específicas de segurança que são criadas, alguém atualizou algum grupo de segurança específico lá dentro dos seus recursos de nuvem, você precisa ser avisado, alguém excluiu algum grupo de segurança, tá? Alguém criou, sei lá, alguma regra específica de lá de SQL, de banco de dados, seja lá qual for, alguém atualizou, excluiu qualquer solução de segurança de nuvem dentro do seu ambiente, né? São N cenários de alertas específicos de segurança que você pode integrar para você começar a ter esse tipo de controle dentro da sua organização. A outra dica que eu tenho para você é quando a gente fala de máquinas virtuais. A gente está falando também de Azure, de Amazon, de Google. Eu tenho lá minhas máquinas virtuais criadas, e o que nosso camarada faz? Ele vai lá e cria um segmento de rede que fala com a tua empresa inteira. Né? Então você tem lá uma máquina virtual, aí ele vai lá para ficar mais bonito, ele cria um RDP público que pode ser acessado de qualquer lugar, aí o atacante fica lá tentando fazer força bruta, ele cria um bot que fica de 10 em 10 minutos tentando uma senha nova e tudo mais, e quando ele acessa aquele servidor que está lá na nuvem, está com o RDP aberto, ele vai ter acesso à tua empresa inteira, porque ele não teve o cuidado de segmentar aquilo, de garantir que aquele servidor só vai se falar realmente com os servidores e com os dados que ele realmente precisa acessar. Quando a gente fala de nuvem, a gente precisa pegar a equipe de rede, sentar com ele numa mesa e falar, então, como é que a gente faz para segmentar isso daqui? Eu preciso garantir que esse servidor só se fale exatamente com esse dado, posso pegar essa informação, posso trafegar esse tipo de pacote. Você precisa garantir o perímetro de segurança quando a gente está falando de máquinas virtuais que estão na nuvem. Então você precisa sim olhar, às vezes ele cria a máquina lá porque ele viu no Google, viu no YouTube, como criar uma máquina virtual? Aí o cara, não, sou especialista de nuvem. Ele vai lá e cria a nuvem, porque viu um vídeo no YouTube de como é que faz. Aí criou de qualquer jeito, deixou lá um monte de brecha de segurança, não aplicou o firewall na máquina, e tá lá, a máquina aberta publicamente para qualquer um acessar. Ou como casos públicos que tivemos há pouco tempo, de pessoas que criam storage, né, storage accounts aí, contas de storage em N servidores de cloud, aí o cara vai lá, publicou isso e jogou isso internamente, está funcionando lindamente, porém ele não sabe que aquele storage ali está público,
Ele criou seguindo um tutorial que ele viu na internet e tal, tá tudo público, poderia ser acessado por qualquer um, e ele crente que estava bem integrado, estava tudo bem seguro, mas na verdade não estava. Como eu disse, é uma regra de segurança compartilhada. Tipo, né, o teu provedor vai olhar, ó, os seus dados estão aqui, estão seguros, o backup está em dia, papapá. Mas aí se você cria lá um storage, você não aplica as opções de segurança para ele, dizendo exatamente quem vai poder acessar aquela informação, teu provedor, ele tira completamente a culpa. Tipo, ó, eu te dei as opções de segurança. Você criou e você disse que o negócio podia ser acessado por qualquer um. Então, aí que vai essa divisão do controle de quem vai poder fazer o quê. Como eu disse, né, essas são as opções, as ideias que eu queria trazer para vocês começarem a pensar, raciocinar. Será que isso cabe para o meu ambiente? Será que isso não cabe? Será que isso aqui para o meu cliente específico vai funcionar? Ou então, cara, eu não sei. Você trouxe uma ideia muito boa, mas eu estou sem equipe para fazer. Será que a Red Belt consegue me ajudar? A ideia é justamente essa, né? Conseguir fazer e trazer para vocês ideias e para vocês começarem a pensar um pouco ali fora da caixinha. E o mundo de segurança hoje em dia é isso, né? A gente tem N soluções que fazem tudo e trazem milhares de informações e você precisa de ter alguém especializado para poder te ajudar a saber o que fazer com essas informações que são geradas. Eu queria abrir um pouco para dúvidas, se alguém tiver dúvida e tudo mais, pergunta. E no final vai ter uma pesquisa ali de satisfação e tudo mais, para você falar se gostou, se passar seu feedback e tudo mais. E respondam aí no final também, vai ser bem legal. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que eu possa ajudá-los. E tem ali meu contato também, o eritoagapto@redbelt.com.br, tem o meu site, o eritoagapto.com.br. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Perguntas? Apareceu que estão digitando aqui para mim. Eu gosto assim, né? Quando não tem pergunta é porque a galera conseguiu chegar lá no raciocínio e está conseguiu alcançar. Pelo menos eu prefiro pensar dessa maneira, né? Conseguiu entender ali exatamente os pontos que eu queria e tudo mais. Tem alguém digitando, vou aguardar a pergunta. Guardando. Ótimo conteúdo, tenho certeza que fará diferença. Qual a melhor forma de fazer proteção com meus dados através de ML? ML, eu posso não estar seguindo o seu raciocínio aqui, mas quando você fala de ML, a gente está falando do que exatamente? De, de desenvolvimento, seria isso? Machine Learning? Beleza. Quando a gente fala de Machine Learning, tá, eu vou te falar de algumas soluções de mercado que eu conheço aqui, por exemplo. Tem a própria Microsoft tem uma solução chamada, que são os ATPs, né? Tem lá o Microsoft Defender ATP, por exemplo, que é um machine learning que ele roda nos Windows 10 dos usuários e ele identifica padrão de comportamento e ele gera riscos baseado nesses padrões. Por exemplo, um usuário ele se conecta nessa mesma máquina todo dia de 9 às 6, não executa nenhum tipo de comando diferenciado, acessa sempre o Word, Excel, pau. Um belo dia aquele usuário começa a abrir o PowerShell, começa a fazer consulta reversa no DNS, começa a se movimentar em outras máquinas. Isso é um comportamento de uma possível máquina comprometida. Alguém pode ter acessado aquela máquina, está tentando fazer alguma movimentação lateral, alguma coisa
coisa nesse tipo. Então, ele é um machine learning que é baseado no comportamento do usuário, ele vai te gerar alertas de segurança. Por exemplo, tem lá o Active Directory, tem uma solução que é o ATP, o Azure ATP, ou o Microsoft ATA. Ele também vai ficar no seu Active Directory escutando as portas, ele leva ali de 20 a 30 dias para poder identificar tudo que roda, tudo que está rodando no seu ambiente de Active Directory, e baseado nisso ele vai gerando também um entendimento, esse servidor aqui sempre acessa aqui, esse horário e tudo mais, essa base sempre roda e faz esse tipo de conexão. Com o tempo ele vai entendendo o que é real, né? E ele pode te gerar alertas. Por exemplo, eu tenho uma aplicação legada aqui que está rodando na minha empresa 10 anos atrás. E às vezes ela está passando em texto puro as senhas e você nem sabe. Né? O Active Directory vai te dizer, ó, essa aplicação está vindo aqui fazer uma consulta e ele está levando as senhas sem criptografia. Né? Então você consegue ter uma visibilidade melhor dentro do seu ambiente de nuvem. E aí a gente vai ter algumas soluções de machine learning, né, mais específicas para poder ajudar a gente nesses cenários. E, claro, como eu disse, ele vai te gerar N alertas, e aí vai caber o analista de segurança da informação olhar para aqueles alertas, ver o que é falso positivo, ver o que não é. Né? O trabalho ele deixa de ser tão técnico como ele era antigamente, ele passa a ser muito mais consultivo, de você olhar e saber qual direcionamento tomar com aquela informação que foi gerada. Respondido? De boa? Beleza, tem uma galera digitando, vou aguardar mais um pouquinho. Bem, acho que é isso, né? Não sei se vai ter mais alguma pergunta aqui, que tinha alguém digitando. Deixa eu ver aqui que chegou. Entre o Microsoft Authenticator e o Google Authenticator, eles têm muita diferença entre as questões de segurança? Olha, eu tenho os dois, tá? Eu uso os dois métodos de autenticação para N produtos que eu possuo. E eles funcionam bem para mim, para o que visa a segurança do perímetro para o usuário, né? Falando de MFA e tudo mais. Quando a gente fala de segurança, né? Falando de MFA especificamente, que é especificamente para isso que eu uso o Google Authenticator, quando ele manda um push para mim, né? Quando alguém tenta acessar a conta e tudo mais. E funciona bem, os dois produtos funcionam bem, nunca tive problema com eles, tanto da Microsoft quanto do Google. E o objetivo deles é exatamente esse, né? Quando eu tentar acessar algum dado, ele me mandar um push e eu dizer se sou eu ou não que está acessando aquela informação, seja através do código, seja através do meu OK. E para esses objetivos, eles atendem perfeitamente, funcionam super bem para mim. Eu não tenho qualquer tipo de problema com essas duas soluções, não. Então, são duas soluções que funcionam bem e eu super indico. Microsoft, então, até mesmo para o meu Hotmail pessoal, eu uso o Microsoft Authenticator também, cara, funciona muito bem, assim. Você sabe meu Hotmail, manda o push para mim, eu vou lá, aceito e tá dentro do Hotmail. Então, já tô tão acostumado a usar essas soluções que fica mais fácil na hora de integrar, né, para os clientes e tudo mais. Os dois servem para desktop e mobile. Então, aí a gente já entra em uma outra questão, né? Quando a gente fala de desktop, principalmente para o Microsoft Windows 10, você vai ter algumas soluções que você pode utilizar, né? Como digital, tem o Windows Hello, tem algumas outras opções, mas o MFA específico do Azure AD para nuvem, você ainda não consegue usá-lo para acessar o Windows 10, por exemplo. Então, eu quero usar lá, fazer o logon na minha máquina que está no domínio local, né? E quero utilizar o MFA do Azure AD para isso. Isso ainda não funciona, né? Talvez a Microsoft tem muita gente pedindo, é provável que nas próximas atualizações ela acabe trazendo alguma coisa nesse cenário.
para o Google, né, para eu acessar tipo, o e-mail do Google lá e tudo mais, funciona bem sem problema algum dentro do meu desktop, né? Então eu consigo utilizá-lo, o Google também para poder utilizar os recursos de desktop através do Authenticator dele. Mas para fazer logon na máquina especificamente, né, aí eu tenho que utilizar de outros recursos. Aí eu tenho um Windows Hello para digital, tenho é tipo um pendrivezinho também que algumas empresas fornecem que você pode utilizar, que você só vai fazer o logon se você estiver utilizando aquela chave, você insere na USB, né, garantindo que você é como se fosse, é um segundo fator de autenticação, você só vai acessar aquela máquina se você tiver com aquele recurso USB que você pode conectar. Então tem algumas alternativas que você pode utilizar para esses cenários também. Vou mandar a pesquisa de satisfação agora, galera. Acho que eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Tá? A gente costuma sempre fazer esses eventos, então fiquem ligados. Tem eventos que são 100% técnicos de alguma solução específica, tá? E como eu disse, esse era uma visão geral, abrangente, mas vão ter alguns que vão ser 100% técnicos, né? Voltado para soluções. E qualquer dúvida aí, entre em contato comigo, entre em contato com o pessoal. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma pergunta. Show, obrigado, valeu. E tenha um bom dia aí, meu povo. Um abraço e até a próxima. Valeu.